Começou a gravar. Então, das oficinas, né? A primeira oficina, que era dia 4 de abril, o pessoal não foi, a gente acabou usando para outra coisa, para fazer uma aula mesmo presencial. Aí a gente teve a oficina do dia 18, né? De abril, que estava o Matheus Oliveira, que estava, mas não estava, né? Que não pôde entrar. Não, o André que não pôde entrar. O Matheus estava lá, o Wellington e o André que não pôde entrar porque não tinha tomado a terceira dose. Então tem isso também, tá, gente? Quem não tomou a terceira dose não entra na sala. Tá? Então tá ok, os três estão ok, e o Pedro que trocou de. O Pedro Altino que trocou de grupo. Aí, no dia 25 de abril, a turma é a Helena, o Vinícius, a Lavínia, a Luísa, o Brendo e o Denis, tá certo? São 6 pessoas, que era o que a gente tinha pensado. Aí no dia 2 de abril é o Ian, o Anderson Monteiro, a Vanessa, que está aqui, o Pedro Cui, o João Vitor Domingues, o Luiz Felipe, o João Vitor, que é o outro João Vitor, o Guilherme César e o Marcos Lima, tá certo? Essa turma é enorme, né? E depois vai ter uma oficina extra dia 29/4, porque ficou faltando, que vai ser a Isis, a Viviane, o Danilo e o André, tá certo, né? Então, isso é só retomando. E na primeira oficina do dia 18, essa que aconteceu agora, o pessoal não tinha se encontrado. Então, deu certo porque ficaram 2 aulas, mas as 2 elas ficaram bem casadas. Casadas assim, elas ocuparam um tempo X e deu certinho o tempo. Agora, se ficarem 2 aulas muito longas, se bem que a gente não tem outra aula depois, mas vocês já viram que ali é uma escuridão total, completa, né? Então a gente fica ali perdido. Mas, por mim, tudo bem, mas aí tem que pensar também um pouco essa questão, porque a ideia também é aprender a controlar o tempo. Aí o que eu falei também da questão do André, que o André foi até lá dizer para mim que não podia entrar, né? Porque estava sem a terceira dose, mas ele participou. Ele participou fazendo vídeo, fazendo, sei lá, PowerPoint e tal. Então, muita gente não vai poder ir presencial, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente já não tinha, já tinha meio que pensado o curso, tal, enfim, um monte de coisa, as pessoas têm problemas, tal. Então, esse semestre vai ser assim, não vai, a gente não vai cobrar presença, mas eu queria que vocês aceitassem nos grupos, então, o pessoal para faz o PowerPoint, faz um vídeo, faz um exercício, alguma coisa para participar da oficina também, tá? Então, a oficina entra na parte da avaliação. Aí não sei se eu espero mais gente chegar, mas eu queria falar um pouquinho da avaliação, da próxima avaliação, né? Que eu vou colocar lá a semana que vem, vou deixar vocês felizes aí no feriado, né? Que é meio carnaval. E essa prova, então, ela é opcional para quem quiser fazer, tá? Não é uma prova que vocês são obrigados a fazer. Ela teria a ver com complementar nota, ou se vocês têm interesse nessa parte do curso, tal. Então, ela é opcional, e são 2 questões que vocês podem escolher. A primeira, então, a primeira questão, depois eu vou colocar lá, só vou explicar aqui as questões. Explique qual a diferença de método de exposição entre o texto de Descartes e sua reexposição por Spinoza em Princípios da Filosofia Cartesiana. Responda necessariamente citando e comentando o texto de Spinoza lido em aula. Então, a ideia é tentar entender o que Spinoza faz com o texto do Descartes para expor aquilo que Descartes diz que está sendo exposto de modo analítico, num modo que, para Spinoza, é um modo demonstrativo, sintético. Então, o que seria o método analítico para Descartes, que seria o método sintético para Spinoza? Isso está também citado, o próprio trecho do Descartes que eu citei, está citado pelo Luiz Meyer, que é aquele introdutor do texto, né, que a gente leu do Spinoza. Então, é trabalhar um pouco essa questão. E estou falando disso também agora, porque a gente vai hoje entrar no texto do Walter Benjamin, no Barroco Alemão. Eu vou usar essa aqui, porque é uma tradução que eu conheço melhor, mas tem. Ai, vai cair tudo. Mas tem essa outra tradução aqui também. Deixa eu deixar. Ai, vai cair o bichinho aqui. Consegui. Tem essa outra tradução aqui também. Esta tradução aqui, ela tem na BCE. Então, sabe aquela biblioteca online da BCE que eu mostrei para vocês, que tem a Bárbara Cassan, tal? Tem esse livro aqui também, que é a tradução, a origem do drama trágico alemão, não tem o barroco, tá? Não é exatamente a mesma tradução, que é do João Barrento, que é uma tradução que vem do português de Portugal, que é uma tradução portuguesa,
mas que é a tradução que está sendo mais usada hoje em dia, porque é a tradução que a gente tem mais acesso. Essa daqui está meio esgotada, né? Está meio esgotada, não, está esgotada, que é a do Rouanet, de Sérgio Rouanet. Eu já comparei, já fiz um curso, acho que até vocês, alguns de vocês já fizeram um curso, que a gente comparava essas traduções, eu pegava um pouquinho da tradução do Rouanet, mostrava o que estava no do Barrento, e elas são traduções muito parecidas, que uma erra, a outra erra, entre aspas, né? Mas onde uma erra, a outra erra também, que é na questão da exposição. Às vezes você prefere um modo de traduzir de um, às vezes de outro, mas elas são bem complementares, tá? Enfim, então, pode usar as duas são traduções também, são traduções que são aceitas, né? Que são bem vistas, tá? Então, você pode usar qualquer uma das duas, e estou falando dessa outra aqui porque vocês têm um acesso livre pela biblioteca. Então, essa primeira pergunta, ela vai ter muito a ver, né, vocês, desses princípios da filosofia cartesiana, com o que a gente vai ver hoje, que é exatamente, a gente vai pegar muito mais a questão do Benjamin criticando aquela parte do Heidegger que a gente viu, tá, que é a noção de origem, mas eu vou passar também um pouquinho por essa questão da exposição. E a segunda questão seria sobre a monadologia, que também vai ter a ver. Diga. Você vai botar a prova no Aprender de novo? Vou. E aí já tem prazo? Então, não, ainda não tem prazo. Queria conversar mais com vocês antes, porque, na verdade, ó, como que está o nosso cronograma? Deixa eu checar o cronograma. Professor, você já corrigiu a outra? Cronograma do fim do mundo. É o cronograma do fim do mundo. Nossa, nem olhei a outra ainda, mas eu vou olhar. Porque, como você falou que ia ser optativa, seria massa se a gente soubesse nossa nota, né? Então, a minha ideia, porque não, vou até olhar aqui. Vou olhar e vou falar os nomes das pessoas que... Não vou falar o nome, porque nem todo mundo está aqui, né? Eu vou falar tem poucas provas, as pessoas desistiram muito desse curso, né? Já é um curso de final de semestre e as pessoas desistiram bastante. Eu estou fora do Aprender. Então, eu acho que não vou demorar muito para ter um comentário. O que eu faço, na verdade, é um comentário, não a nota, né? Assim, porque tem 1, 2, 3, deixa eu ver, envio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 provas. Tá? Então, isso é razoavelmente rápido de corrigir. E aí, como eu tinha falado naquele cronograma do fim do mundo, né, que eu falei para vocês, hoje, então, seria Heidegger e Benjamin, que a gente vai vou voltar um pouquinho à questão do Heidegger e fazer o comentário do Benjamin. Aí, no dia 25, tem a oficina, e no dia 25, eu tinha falado que eu ia fazer um comentário das provas, porque eu pretendo já ter dado uma olhada, né? Aí, no dia 26... Não, dia 26 não tem nada, 26 é terça. No dia 27 seria, então, a entrega das notas, tá? Aí teria uma oficina dia 29, uma oficina dia 2, né, que é a última oficina, e quarta-feira, dia 4, seria o fim dos fins, né, que seria o Adorno. Então, a gente teria 2 aulas de Adorno, dia 27 e dia 4. E aí, sexta-feira, seria o último dia de aula de vocês. Na verdade, as aulas acabam dia 5. Então, sexta-feira seria o último dia de aula, que já acabou a aula. Mas, assim, a gente pode até usar esse dia, porque eu sei que tem professor que vai repor depois do fim das aulas, né? Porque as notas, na verdade, a gente só vai entregar acho que dia 13. Então, assim, para a gente conta todo esse período como período de nota, tal, né? Então, a gente vai vendo uma data aí. Mas só para terminar de falar da prova, né, eu explico os parágrafos de monadologia citados abaixo. Então, aí são os parágrafos da monadologia que falam exatamente da questão da razão suficiente e do motor imóvel, que é aquele que está posto fora das séries. É aquela, mas a razão suficiente deve encontrar-se também nas verdades contingentes ou de fato. Vocês lembram, né, da divisão que o Leibniz faz entre verdades matemáticas, verdades analíticas, verdades de fato, né, então aquela verdade que é uma verdade em que o princípio de não contradição é ativado, e as verdades de fato em que o contrário não implica necessariamente contradição. Então, existem aquelas verdades que são verdades formalmente, né?
e existem aquelas que são verdades de fato, que são, portanto, da ordem da contingência. Aparentemente da ordem da contingência, né? Porque aí, como eu falei para vocês, há toda uma polêmica de se existe possibilidade de falar de contingência dentro do sistema leibniziano. Eu vou por a minha posição, eu acho que sim e não. Sim, no sentido de que as séries são contingentes. E não porque elas são o que são, porque elas são a escolha divina. Então, elas são contingentes, porém elas são necessárias, porque elas são aquelas que existem, porque elas foram escolhidas por Deus segundo o princípio do melhor. Mas, enfim, essa é uma questão que é polêmica. Mas aí ele continua, né? Mas a razão suficiente deve encontrar-se também nas verdades contingentes, ou de fato, está na sequência das coisas espalhadas pelo universo das criaturas, em que a decomposição em razões particulares poderia atingir uma particularização ilimitada, devido à imensa variedade das coisas da natureza e à divisão dos corpos ao infinito. E aí ele vai falar daquelas duas causalidades, a causalidade mecânica, que faz com que eu esteja aqui falando com vocês, e a causalidade final, que faz com que eu tenha intenções de estar aqui falando, né? E ele vai falar do momento que ele está escrevendo, toda a contingência mecânica que levou a ele estar ali desde a criação até os pais que deram vida para ele, etc., até essa causalidade, essa rede de causalidade final, que são as intenções que levam a ele a escrever. Então, elas estão ali concorrendo para que ele esteja ali naquele momento escrevendo, isso é infinito, e esse pormenor levaria a outros pormenores infinitos, como a gente já falou em aula, né? Então, infinitamente eu me perderia nessa rede causal, porque se eu for seguindo as redes causais, elas vão se bifurcando infinitamente, em infinitos detalhes ou pormenores, se vocês quiserem, e você nunca chegaria, portanto, a entender essa sequência como um todo. Por esse motivo, a razão última das coisas deve encontrar-se numa substância necessária, e portanto, não nessa ordem contingente, na qual o pormenor das modificações só esteja eminentemente como na origem. Então, aquilo que a gente falou, né, aquilo que está formalmente ou eminentemente, aquilo que está eminentemente é porque, portanto, pode vir a ser, está tudo em potência, aquilo que pode vir a ser ato. E esse lugar, vamos dizer assim, esse ponto fora das séries causais é o que nós chamamos de Deus. Então, é um pouco essa ideia de um Deus transcendente, apesar de o tecido das mônadas, o tecido das substâncias, eles se relacionarem de modo tanto mecânico quanto finalista, mas, como eu posso dizer assim, a necessidade, ela está fora. Ali o que está implicado é um jogo contingente, né? Poderia ser de outro modo. Adão poderia não ter pecado, e se Adão não tivesse pecado, talvez César não tivesse atravessado o Rubicão, mas no mundo em que Adão pecou, César atravessou o Rubicão, porque é compossível que essas séries coexistam. E elas coexistem porque este foi o mundo ao qual Deus deu atualidade. Então, ele tira da potência e transforma em ato. Então, esse é o mundo que é, porque é aquele que existe. E ele é necessário porque ele foi escolhido segundo esse princípio do melhor. Essas séries totalmente desdobradas, que aí vocês falaram, né, que parecia uma coisa meio de desenho animado, de história em quadrinho, mas ele conhece todas as séries desdobradas e ele sabe, portanto, Deus, ele age por um princípio de vontade, né, que é a vontade de transformar em ato isso que ele tem eminentemente em potência, que é a possibilidade de criar o mundo, aquilo que ele acha o mundo melhor. Então, esse mundo é porque é o melhor. Então, se vocês estão reclamando que o mundo é desse jeito, saibam que ele poderia ser pior, que Deus escolheu o melhor. Então, ele é, ao mesmo tempo, como a gente viu já, né, o arquiteto do mundo, porque ele cria esse mundo segundo uma causalidade que ele tem eminentemente em potência, e, portanto, ele pode trazer ao ato uma causalidade mecânica, mas também existe uma causalidade final. Portanto, Deus é, ao mesmo tempo, o arquiteto do mundo e o legislador do mundo. Então, ele tem, ao mesmo tempo, um poder, uma vontade que se move segundo uma causalidade mecânica e uma vontade que se move segundo uma causalidade final. Então, essas duas causalidades que também estão também ali implicadas no ato de eu estar escrevendo aqui, como diz o Leibniz, também estão implicadas no ato da criação divina. Só que como
como o oceano e as gotas d'água, nós participamos do intelecto divino de uma perspectiva, né? Então, nós somos uma perspectiva desse tecido, que é o tecido do real. Nós ocupamos, nós as mônadas, né? Ocupamos uma determinada perspectiva. Então, né? E não existe ponto de vista desocupado. Portanto, é como esse tecido de substâncias, é por isso que eu falei para vocês, está lá naquele texto também que eu deixei para vocês, que o Belaval vai dizer que o que existe na substância que são as mônadas, né? E essas substâncias, elas comportam o todo, porque não existe ponto de vista, portanto, não existe espaço que não seja ocupado por alguma substância, por alguma mônada, por algum princípio ativo, que é essa força da própria substância, de desdobrar-se nas suas potências e nos seus atributos, modos que são todos, portanto, também implicados nessa criação divina. Então, esse é um pouco o modelo que eu queria que vocês explicassem, tá? O que é essa ideia de que existe, portanto, um princípio transcendente, embora exista um princípio imanente, que é essa ordem do mundo. E a gente vai ver essas duas coisas agora, tanto o modo de exposição cartesiano quanto o modo de exposição monodológico, reaparecerem no texto do Benjamin completamente de outro modo. Então, essa seria a prova. Eu pensei em fazer com que ela fosse opcional, vocês escolhem responder se vocês quiserem, e que vocês escolhessem uma ou outra, ou responde as duas juntas, porque elas são implicadas, né? Vocês podem responder as duas juntas, inclusive você pode pensar que o próprio Leibniz, ele também está pensando no modo de exposição, porque a própria monadologia, ela é 1, 2, 3, sabe, né? Aqueles parágrafos bem encadeados, segundo uma demonstração, né? Um pequeno livrinho, como diz o Heidegger, né? Quando o Heidegger vai dizer assim que, naquele texto que a gente leu do Parmênides, que os pensadores pensaram menos, mas pensaram mais, enquanto que o moderno precisa de 400 páginas para mostrar sua verdade, por exemplo, na fenomenologia, os antigos precisavam de poucas frases. Mas existem também modernos que pensaram muito em muito pouco, e ele cita exatamente a monadologia do Leibniz, que é um texto, é um resumo do pensamento leibniziano muito sintético no sentido de breve, né? Não sintético no sentido da demonstração, né? Então, embora também seja sintético no sentido da demonstração. Lembrando aquela distinção entre analítico e sintético, segundo aparece no Descartes, né? Que aparece também naquele texto que a gente leu do Louis Meyer, que é a apresentação a esses princípios de filosofia, que é o único livro que o Spinoza publicou em vida. Então, essas seriam as questões. Eu queria trazer essas questões, mesmo que vocês não respondam a prova, porque eu acho que ficou um pouco perdido. Eu não consegui fazer o PowerPoint ainda desse resumo. Eu vou fazer ainda, pretendo fazer para a aula que vem. E isso é muito importante, eu queria trazer de novo, porque isso é muito importante para entender o porquê que eu coloquei esse texto do Benjamin no programa, tá? Não só porque é um texto que eu acho importante, tá? Enfim, eu acho que ele é um pouco a origem da teoria crítica, né? Um pouco a origem no sentido de ele funda princípios da teoria crítica. Então, você tem o texto do Horkheimer, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, que é fundamental, o texto do ensaio do Adorno, né, também, mas esse texto do Benjamin também, ele parece menos importante, porque ele está tratando de um tema específico que não é um tema estético, então não é um tema que parece político, mas ele também vai questionar exatamente essas questões. Então, não sei, vocês gostariam de fazer essa prova depois, pode ser no dia 5, depois do dia 5, pode ser, por exemplo. Depois que o semestre já acabou. Porque o semestre acaba dia 5, né? Vocês têm um monte de coisa para fazer. Eu acho que do dia 5 para frente, assim, é uma boa data. Porque eu, pelo menos, estou fazendo outra matéria e a gente tem que entregar, tipo, até o dia 3, o trabalho final dessa outra matéria. E aí, acho que dá para engatar nessa outra prova depois disso. Principalmente porque, por exemplo, tem o Brendo aqui que está... Um barulho estranho aqui. Tem o Brendo que está aqui, que vai querer estudar Benjamin, tem um monte de gente que vai querer estudar Benjamin, então eu acho interessante, porque a prova também tem a ver não ficar perdido, né? Porque aquilo de que vocês não fazem trabalho final se perde, porque
é um pouco o que se chamava antigamente de exercício de fixação. Se falava exercício de aprendizagem e exercício de fixação. São termos que não se usam mais na pedagogia, eu acho que não se usam mais, mas que eu acho que tem a ver. Tem aquilo que é quando você está vendo uma coisa nova e você está aprendendo, e tem aquilo que fixa. E você só fixa alguma coisa, eu acho, quando você reflete sobre ela. Você aprendeu, você entendeu. Aí você senta e tenta escrever. Aí você fixa. Tudo de que eu não fiz trabalho final na graduação, eu saio voando da minha cabeça. Tá? Porque eu não sentei para organizar. É o momento que você organiza o seu próprio pensamento. Vamos ver se eu entendi realmente, né? Porque tem muitas das coisas assim, parece que eu compreendi, e a gente compreendeu, né? Tem aquela compreensão, mas diga aí. É uma sugestão. Talvez fazer. Assim, a prova que você acabou de expor tem duas questões, né? Uma de Spinoza e uma de Leibniz. Isso. Aí você consegue fazer mais duas questões sobre esse outro tópico que a gente está fazendo, e aí você, digamos, deixa como optativo assim pra gente, né? Tipo, responde duas questões e você escolhe, você faz uma dos antigos, dos modernos, uma dos contemporâneos, ou então as duas contemporâneas, as duas modernos, enfim, para isso, né, de fixar. Pode ser, para fixar, né? Porque essa parte dos contemporâneos que a gente está vendo agora, por exemplo, vocês falaram na aula passada, esse troço de Heidegger passa muito rápido. Na verdade, assim, sim e não, né? Mas passa muito rápido. Mas é um pouco assim, o porquê no último curso, no última disciplina do curso, que é metafísica, a gente volta lá para Parmênides. Né? Então dá um pouco aquela impressão, ou para Aristóteles, algo que a gente já viu, vocês já viram, inclusive com muito mais... sim, não, é muito heideggeriano. Ele faz isso o tempo todo, né? Sim e não. Mas, esqueci até o que eu estava falando. Mas vocês já viram Aristóteles com mais propriedade, Platão, tá? Vocês já viram filosofia antiga, né, tal, filosofia antiga, filosofia medieval, né? Então, eu acho que vocês já passaram muito por essas coisas, né? Então, qual que é a importância de a gente voltar a esses temas tendo como lente essa noção de metafísica? É exatamente pensar qual é a crise da metafísica atual, o que seria metafísica hoje em dia, inclusive para entender, que é um passo que eu não vou poder dar, que aí vocês vão ter que seguir depois, em pós-graduação e tal, que é a questão da metafísica contemporânea hoje, né? Porque eu acho que Adorno é contemporâneo, ele é meu contemporâneo, né? Porque ele morreu em 69, né? De vocês não, né? Benjamin menos, mas é contemporâneo no sentido de que é um movimento, está pensando no nosso mundo, né? O mundo contemporâneo. Mas a gente tem uma metafísica de hoje em dia, né? Que a gente não sabe muito bem como é que ela vai se conformar no futuro, né? O que vai ficar do sumo desse pensamento. Você tem o novo realismo, várias questões que só vão compreender se vocês fizerem essa passagem por esse momento metafísico. O Brendo falou, eu tive contato com esse texto do Benjamin, Tópicos de Teoria do Conhecimento, e acho um ponto bom para finalizar o curso. Ele é um texto muito rico, inclusive se a gente separar a questão de que ele está falando de um objeto específico, que é o Trauerspiel, o drama barroco alemão, ou o drama trágico, que é o objeto estético de que ele está falando. Ele está falando de teoria do conhecimento, inclusive o prólogo tem esse título, né? Questões introdutórias de crítica do conhecimento, né? Então ele tem essa ideia de uma espécie de prefácio introdutório de teoria do conhecimento, como se ele fizesse uma teoria do conhecimento para falar do seu objeto, que é o drama barroco, mas que pode servir para falar de vários outros objetos, que é o que ele vai fazer depois dos movimentos do trabalho dele, mas que interessam menos. Então, a minha ideia era um pouco essa. Eu queria voltar rapidamente àquilo que a gente falou do Heidegger na aula passada, porque eu sei que passou muito rápido, tá? E eu falei para vocês daquele texto, O que é metafísica, né? Tem um outro texto que é O que é isso, a metafísica. O que é metafísica, em que em que o Heidegger vai falar que a metafísica ele vai recuperar então todo esse desenho que a gente está fazendo na metafísica, que é essa pergunta, né? Inclusive o Matheus apresentou muito bem na oficina passada, pena que a gente não grava as oficinas, né? Ele mostrou ali o que seria metafísica, também num certo sentido mais geral, né? Fora desses textos clássicos que a gente está lendo, que a metafísica é essa pergunta pelo ser, a pergunta por aquilo que existe,
ou se vocês quiserem usar o título do texto do Quine, sobre o que há, né? O que há, o que existe. A metafísica é essa pergunta, né? Sobre as causas, né, dessa existência, sobre o desdobramento dessas causas, sobre Deus, né? Sobre a existência de um princípio, né, último, que é um pouco que a gente está vendo do Leibniz. Então, metafísica tem um pouco esse desenho. E metafísica, num certo sentido, como Heidegger vai dizer, se transforma num certo sinônimo de filosofia. Principalmente, e o texto do Heidegger bate muito nessa tecla, quando as outras ciências vão tomando o corpo. A sociologia, a química, a física, a psicologia, essas ciências que vão tomando forma e se separando desse núcleo originário da pergunta filosófica e criando suas próprias metodologias, ou metodologias que são derivadas das próprias metodologias criadas no âmbito da filosofia, mas vão se voltando a uma dominação do ente, né? Dos entes, né? Como vai dizer o Heidegger no Parmênides e no texto que é metafísica. E aí ele vai dizer, a ponto de a universidade contemporânea, a universidade técnica, tecnicista, com a qual ele convivia, ter por unidade apenas, às vezes, um nome, uma tecnicidade, porque já não há nenhum tipo de relação entre as ciências. As ciências parecem que se transformam em universos diferenciados, cada uma à sua vez, dominando os entes ao seu modo e ultrapassando esses entes, né? É o que ele fala no Parmênides, né? Tomando conta, vamos dizer assim, de um domínio, então você circunscreve o seu domínio, toma conta desse domínio e o supera, num certo sentido, o ultrapassa, num certo sentido. Né? Então você não espera esse domínio se desdobrar diante da pesquisa, diante do assombro, diante dessa epifania da verdade. Não, você vai lá e cria conceitos, cria métodos, esses métodos agarram as coisas, né? Begriff, né? Essa ideia do conceito como uma coisa que agarra, né? Begriff de garra, vai lá e agarra, domina, transforma num dado, transforma num conceito, transforma numa teoria e passa por cima. Então, poucas ciências fazem isso, ele fala muito disso nesse texto. E aí ele vai tentar recuperar o que é a metafísica, fazendo com que a metafísica volte-se nesse o que é a metafísica, exatamente para suas decisões, para as decisões que encaminharam, vamos dizer assim, essa abertura ao ser, que é a abertura moderna, que é a abertura da ciência e do método. Então, como é que isso chegou a ser assim? E aí ele faz esse desdobramento pensando exatamente, como a gente viu no texto, naquele momento, aquele momento que a gente viu lá no Parmênides, aquele momento que a gente viu lá no Gorgias, que é um momento em que a pergunta pelo que é, pelo que existe e pelo que não existe, pelo nada, volta-se a uma pergunta pelo ente, né? pelo aquele ti, né? Pelo que é, pelo ente, né? Pelo ti, pelo algo, o que porta acidentes, o que porta suas relações, e aí vocês falaram, né? O ser vai se dizer na relação, né? Então, teto está sentado, teto voa, então é o ser dito numa relação, né? de predicação ou de ação verbal, dito pelo logos, portanto, pela relação da lógica, e ele vai dizer no texto do que é isso, o que é metafísica. Mas será que a lógica é primeira, realmente? A lógica tem esse lugar? Ela não vem depois, e, portanto, ela não é uma decisão que está implicada nessa pergunta primeira? Então, ele vai voltar exatamente a essa questão, não para o ente, ele diz, a ciência se preocupa com os entes e mais nada, né? Ele vai dizer várias vezes essa frase. Elas se voltam para os entes e mais nada. Elas trabalham com o ente e mais nada. E eu nada. Esse nada, que é potência da própria atualização do que é, esse nada potente, ele se transforma, no caminho que a gente está vendo da metafísica, em mera negação. O que é negação? Ou privação, né? Como vocês falaram. O Wellington não está aqui hoje, mas ele fez uma fala muito interessante na oficina, claro que extrapolando tudo isso que a gente está falando e tal, enfim, mas ele vai extrapolar um pouco para essa questão do que é essencial e faz de um homem homem,
E como essa própria lógica da negação e da privação, ela implica, vamos dizer assim, em noções de desumanização, muitas vezes, né? Porque uma pessoa que possui uma privação, ou a privação da visão, por exemplo, é uma privação, segundo essa ordem. Então, ele fez um pouco esse jogo, que é muito interessante de se pensar no modo metafísico, mas o que a noção de privação e de negação é uma negação relacional, e é uma privação relacional. É uma privação e uma negação que se dá na relação do ente com os seus predicados e os seus não predicados, né? Por isso que vocês falaram lá na prova sobre o Platão. O ser é uma ilha de ser no mar de não ser, né? Porque ele é algumas coisas, porque ele não é outras. Um pouco nesse princípio da determinação. O indeterminado do ser, que é um pouco que o Gorgias vai falar, sobre o indeterminado eu não conheço. E se eu conheço, eu não digo. Porque como é que eu vou dizer o indeterminado? Que não é nem imóvel, nem isso, nem aquilo. Ele precisa ser algumas coisas para não ser outras. Então, um pouco esse jogo de uma semântica ontológica que vem se desenhando é exatamente o que o Heidegger vai dizer assim, tá, e se a gente voltasse àquela pergunta primeira que a gente sente no momento de angústia, ele diz, mas não uma angústia existencial, que é uma angústia que tem objeto. Então, eu estou angustiado por causa da Covid, por causa da pandemia. Não essa angústia. Não sei se vocês já tiveram essas coisas assim. Criança tem muito isso, né? Você está sentado, de repente, assim, e fica bem aquele momento assim, o que estou fazendo aqui? O que é isso? Aquele momento, assim, do sei lá, né? É essa angústia. É a angústia de pensar, tá, e esse vazio que poderia, que comporta esse ser. E ele diz que nesse momento, e entre parênteses, né, vale lembrar que no livro Introdução à Filosofia, que é um livro de 28, eu não estou fazendo, isso é selvagem, tá? Depois vocês vão ver isso com Heideggeriano. Eu não estou fazendo muitas distinções das fases da obra de Heidegger, tá? Então, esse livro de 28, que chama Introdução à Filosofia, que é um curso de introdução à filosofia, ele diz que ninguém é introduzido à filosofia, porque introduzir alguém a algo é abrir uma porta e falar, entra, né? Seja introduzido, e significa que essa pessoa está fora, de algum modo. E ele diz assim, como você vai introduzir alguém na filosofia, se a filosofia, de algum modo, é uma corda que deve estar em todo ser, né? Todo ser se põe diante dessa angústia, que não é uma angústia existencial, volto a dizer, não é psicológica, né, nesse sentido do indivíduo, mas é do existir, né, do se pôr no mundo. Como é que eu introduzo alguém em algo que já faz parte da própria condição do ser, né, do ser, do existir? Então, ele fala muito disso. Vou voltar um pouco a essa questão, essa angústia. Inclusive, toda a crítica que depois ele vai fazer, a leitura que vai ser feita pelo existencialismo desse nada, né, do ser e nada. Mas, enfim. Então, ele vai fazer essa pergunta que volta lá para o nosso começo. E aí eu peguei também o texto, né, do livro, estou só fazendo um resumão, tá? Do Parmênides, tá? Que é um livro que eu acho que vale bem a pena ler, não é tão difícil. É um curso que ele deu sobre Parmênides, e é um pouco aquela questão, assim, que é um pouco a questão do nosso curso, né? Por que eu vou retornar Parmênides na última disciplina de um curso de filosofia, sendo que vocês já viram filosofia antiga? Já devem ter feito tópicos em antiga, já viram tudo isso, né? Vocês já viram Parmênides, Heráclito, sei lá, já viram no ensino médio. Por que você retorna? Retorna por uma questão de que vocês têm que ter a completude de um currículo de filosofia, porque a gente pode fazer um estudo filológico desse autor, ou a gente retorna porque isso é filosofia. Então, né, isso não é história da filosofia estrito sensu, não é erudição também estrito sensu, não é uma mera questão acadêmica, que pode ser também, né? Mas é uma questão filosófica. Então, você volta para Parmênides exatamente para saber o que foi pensado lá e o que significa a palavra aletheia, por exemplo, né? O que significa, portanto, verdade para o grego. Não só por uma questão de tradução. Não é assim, a tradução é melhor, porque desvelamento é mais bonito, tal, e está mais preciso, tal. Não, é porque a nossa noção de verdade, ela falseia esse núcleo que está na palavra aletheia em grego,
pela tradução, porque o veritas latino, de onde vem a nossa palavra verdade, é dito pelo positivo, é uma positividade, veritas, verdade. E a aletheia não, é um não alguma coisa, né? Então, você esconde exatamente esse núcleo de ocultamento que vem a clareira, que vem a luz, que vem a, a, a pergunta, que vem à frente da cena, mas, ao mesmo tempo, ama esconder-se, né? Também carrega esse núcleo de ocultação. Então, ele traz toda essa questão do Parmênides para fazer uma crítica, inclusive, à noção de verdade, tal como ela vai ser formulada, não só a partir do latim veritas, mas principalmente a partir da modernidade, a partir de Descartes, do método. O que é verdade em Descartes? Verdade é aquilo que vem, enfim, da cadeia metodológica, da cadeia das razões. Então, eu encadeio verdades, uma atrás da outra, e a verdade, se ela for clara e distinta, portanto, se eu conseguir ter uma distinção intelectual, me apossar, vamos dizer, intelectualmente desse conteúdo, eu posso construir essa cadeia de verdade encadeando uma na outra. A verdade, portanto, ela vai se aproximar de uma noção de certeza e de aplicação metodológica. Isso está mais claro ainda se vocês pegarem o texto de Spinoza, que a gente leu em partes, né? O que Spinoza vai dizer? Eu tenho que precisar ainda mais, metodologicamente, o caminho cartesiano, porque aí aquele processo vai ficar mais claro e distinto ainda, e, portanto, as verdades a que eu chego, que se queira demonstrar, são verdades demonstradas, portanto, são verdades em que a cadeia foi toda processada e elas vieram ao claro, elas não carregam nenhum núcleo de ocultação, nenhum núcleo de desconfiança. Elas se tornam certezas por um trabalho intelectual sobre elas, que é o método. Então, a Heidegger faz todo um trabalho de crítica desse caminho, embora ele reconheça que esse é o caminho moderno, tal, enfim, essa é a racionalidade moderna, não é que o moderno são horríveis. Nada disso, inclusive, tem um outro texto, talvez a gente leia em contemporâneo, talvez, tá? Do Heidegger, que ele vai trabalhar com a introdução da fenomenologia, né? E ele, da fenomenologia do espírito, do Hegel. Na verdade, ele fala assim, então, Hegel diz tal coisa, aí ele vai citar Hegel, ele cita todos os parágrafos, né, 3 páginas, só citando aquilo que ele vai comentar, e nessa parte em que o próprio Hegel está fazendo uma crítica, comentando, vamos dizer assim, os modernos, Descartes, Kant, Hume, o próprio Heidegger também vai fazer esse posicionamento, que também não é um posicionamento assim, vamos jogar tudo fora, tal. Superar a metafísica não é jogá-la fora, né? Não é jogar tudo pela janela. Mas, ao mesmo tempo, é reconhecer que algo se perdeu, né? Houve um esquecimento do ser, né? Dá um spoiler, professor, de como você está pensando em fazer o curso contemporâneo depois. Então, eu estou pensando, tá, enfim, de fazer sobre a noção de experiência. Mas aí, assim, né? Enfim, vamos ver. Porque é uma noção que não aparece aqui, tá? Porque a gente não está tratando disso, mas eu acho uma noção central para a questão contemporânea, né? O que é experiência, né? Então, mas não sei se eu vou continuar com esse curso, porque eu já fiz esse curso uma vez, né? A gente sempre repete, e não sei se daria certo. Bom, aí indo lá para o Benjamin, naquilo que eu falei para vocês, então, esse prefácio que eu coloquei aí para vocês, que é só deixa eu achar ele aqui. O prefácio, Questões Introdutórias da Crítica de Crítica do Conhecimento, ele começa falando, Benjamin, de que, se vocês estão aí com o texto, mas se vocês não tiverem também, depois vocês vão olhar em casa, é característico do texto filosófico confrontar-se sempre de novo com a questão da Darstellung, confrontar-se sempre de novo com a questão da exposição. Na tradução que está aí, está assim, é característico do texto filosófico confrontar-se sempre de novo com a questão da representação. Esse é o grande problema das duas traduções, as duas traduções são iguaizinhas nisso. É porque a palavra representação em alemão, o Brendo já ouviu falar isso milhões de vezes, tal, todo mundo já ouviu falar isso milhões de vezes. A palavra representação em alemão, ela tem uma forma, aquela que vem do latim, tem essa forma
a Vorstellung e a Darstellung. E todas essas palavras são traduzidas normalmente por representação, inclusive representação teatral, no sentido, né? Que a gente usa também a palavra representação. Então, não é que está errado, é que a questão aqui que o Benjamin está colocando é exatamente o contrário da noção de representação, que é uma noção moderna. Eu represento para mim essa verdade a partir do método. E aí ele vai dizer exatamente isso. A grande questão do texto filosófico é exatamente como o texto filosófico, ou seja, como a filosofia, a gente falou um pouco disso, né? Não é mais sabedoria, é filosofia, como eu me aproximo do saber e, para pensar como Gorgias e como Platão, como eu faço esse saber vir à tona pelo logos, por uma rede discursiva. Não é mais o saber de um ponto de vista religioso, né? O saber que é um domínio do sábio, porque ele viu as ordens do mundo, mas é um saber ao nível da doxa, se vocês quiserem, da opinião, ao nível, então, do jogo filosófico, que tem que ser, portanto, um saber enredado nessa ordem discursiva. É um pouco... Percebo que é um pouco o que o Heidegger tenta fazer também, né? Ele tenta pensar assim, e se a gente saltasse fora dessa rede discursiva, que é a rede logos apofântica, né? Que é a rede lógica, que foi a decisão metafísica a partir de Aristóteles, dessa semântica que vem dizer o que é e o que não é. E se a gente conseguisse voltar um pouco, entender antes disso, né? Então, não é que o Benjamin está dizendo a mesma coisa, mas ele diz assim, esse problema, que é um problema que está lá no Gorgias, que está lá no Platão, está lá no Aristóteles, é o problema filosófico por excelência, que é o problema da exposição. Como que a filosofia expõe a verdade num determinado texto, por um determinado texto, por um determinado jogo de texto. Se vocês pensarem lá no Gorgias, embora o Benjamin não vai falar de Gorgias, me deu coceira no nariz, né? Ele não vai falar de Gorgias, mas se pensarem lá no Gorgias diz assim, ó, se é incognoscível. E se é cognoscível, é indizível, é incomunicável. Diz, Vanessa, diga. Professora, mas não é esse o problema que Kant resolve? Ai, agora eu não vou achar o trecho, mas tem um trecho do Kant que ele diz isso, lá na Crítica da Razão Pura, mas eu não vou achar, porque eu nunca acho esse trecho. Em que ele diz que a filosofia é uma certa aproximação, quase assim, analógica do arquétipo, né? Daquilo que é o saber. Então, é um pouco essa aproximação, né? Esse espelhamento. Você não tem mais o completo, né? Enfim. Muito embora, claro, o Benjamin tem um texto sobre o Kant, né? Que é sobre uma filosofia do porvir, né? Que é a... Não vou achar o livro aqui agora. Nem vou tentar. Mas, nem vou tentar que eu vou... Mas tem... Que é sobre a questão kantiana. E ele diz que Kant... É muito estranho isso, né? Isso está no meu caderno, então deixa eu achar aqui. Ele diz que Kant... Vou citar. E é estranhésimo isso, vocês vão estranhar. Eu vou citando Benjamin nesse texto sobre Kant que ele nunca publicou. Daqueles filósofos que não se preocupavam diretamente com a extensão e a profundidade do conhecimento, mas antes e acima de tudo com sua justificação, Kant é o mais recente e próximo a Platão, talvez o único. Então ele aproxima Kant de Platão, num certo sentido. Fala, Ian. Diga. Prof, vou até botar o cara crachá aqui, vou baixar a mãozinha. Eu lembro, quando a gente fez aquele curso do Benjamin, de tópicos, eu lembro dessa questão da Stellung, né? Só que, meu Deus, eu fui ler esse texto de novo e a palavra representação ficou na minha cabeça e agora eu não consigo tirar. Porque ele faz uma aproximação... Aquela ideia lá, né, de salvar os fenômenos, manter as ideias. Como é que ele fala? Deixa eu até... Salvar os fenômenos... Deixa eu ver como ele fala. Tá, deixa eu achar. Que era até a questão, salvar os fenômenos, não, sem fazê-los adentrar, não. Tá aqui. Deixa eu achar no texto, né? Não no meu texto, no texto dele, né? Que é lá para frente, né? Salvar os fenômenos.
Intuição Tentando achar intelectual. aqui também, mas o PC não ajuda, tá devagar pra caramba. Né? E ele vai falar da questão da nomeação, que Platão é o primeiro, que Platão não seria o primeiro filósofo, mas sim Adão. Né? Eu não vou achar também porque não está marcado. Ó, ele vai dizer, por exemplo, na página 69, a representação de uma ideia não pode de maneira alguma ser vista como bem-sucedida enquanto os ciclos dos extremos não possíveis não for virtualmente percorrido. Aí ele vai falar, a ideia é mônada, o ser que nela penetra em sua pré- e pós-história traz em si oculta a figura do restante do mundo das ideias, da mesma forma que, segundo Leibniz, o discurso sobre a metafísica de 1686, em cada mônada está indistintamente presente todas as demais. A ideia é mônada. Então, a ideia é mônada. A representação da ideia impõe como tarefa, portanto, nada menos que a descrição dessa imagem abreviada do mundo. Só que essa palavra representação que aparece aqui é sempre, assim, na verdade, não é sempre, em alguns momentos a palavra é representação mesmo. Aí a gente tem que ir lá procurar no texto em alemão, e esse é o grande trabalho que a gente faz, eu já aqui no meu está tudo anotado. Qual é o termo que ele usa nesse caso? Porque quando ele fala da exposição da verdade, ele está fazendo uma crítica à filosofia da representação, que é a Achei. filosofia moderna por excelência. Diga, então, você achou? Onde está? Eu achei aqui. Tá no finalzinho do parágrafo da página 57, né? Finalzinho do parágrafo. Qual é o nome do parágrafo? A ideia como configuração. Que ele vai falar o conceito parte do extremo, do mesmo modo que a mãe só começa a viver, não sei o quê, fala da mãe fáustica. Achei. É a função dos conceitos agrupar os fenômenos, e a divisão que nele se opera graças à inteligência, com sua capacidade de estabelecer distinção, é tanto mais significativa quanto tal divisão consegue, de um golpe só, dois resultados, salvar os fenômenos, representar as ideias. E eu fiquei pensando nisso, porque ele fala, tipo... Agora eu fiquei bugado com essa questão do Dastelum, porque Peraí. A ideia porque para mim não tem como a ideia não ser representação, né? deixa eu ver como é que está aqui. Não, isso aqui já passou. Peraí. A palavra como ideia, mas é a ideia como configuração, né? Então é antes. Mas assim, acho que o ponto do Benjamin é que o que salva os fenômenos na ideia é o conceito. Isso. E aí a questão é como você expõe o conceito, né? Isso. As ideias, os fenômenos não ascendem à ideia imediatamente. Então, você não tem essa relação empirista, né, de indução, enfim, que você faz assim. Então, o fenômeno eu agrupo numa ideia por... então, tem, sei lá, 3 fenômenos iguais eu agrupo numa ideia. E diz que isso queimaria os fenômenos, né? Assim, Sim. os fenômenos se transformariam em abstração. Deixa eu só ver como está aqui em alemão. Peraí, ideia como configuração, a palavra... É a ideia como configuração, né? No finalzinho desse parágrafo. Ó, vai ficar gravado o meu alemão, hein? Der Phänomen, então, salvar o fenômeno, und die Darstellung der Idee. E apresentar, se vocês quiserem, ou expor as ideias. Ou representar nesse sentido. Agora, existe um lugar aqui, existem alguns lugares aqui no texto em que a palavra representação é representação mesmo, porque ele está fazendo a crítica. Tanto que em alguns momentos do texto, se vocês forem ler, ele vai dizer assim, porque o problema da representação é que a filosofia se transformou em representação. Né, fica sem sentido, inclusive, a frase, exatamente por causa desse problema de tradução. É porque essa palavra aparece o tempo todo, e aí, sei lá, agora, lendo esse texto de novo, depois de tanto tempo sem, enfim, adentrar nele, eu fiquei nessa, assim, de... Para mim, ele estava tentando, na verdade, salvar a representação, e não os fenômenos, não as ideias, né? Tipo, porque, enfim, pelo menos essa tradução usa representação o tempo todo, representação a ideia, o conceito, então você fica com essa noção metafísica mesmo na cabeça, né? De outro mundo, representação, ideia, inteléquia, enfim. Usa. Então, é isso que eu falei, essa aqui também. Eu já comparei, ela usa mesmo... Porque exposição é um termo, não é... Se você jogar a palavra
no Google Translate, aquelas bem assim toscas, ou for no dicionário, a primeira palavra que vai aparecer como tradução é representação. Né? Inclusive, representação de teatro, né? A gente usa também representação. Só que Castelo é um pouco mais assim, pôr em cena. Uhum. Então, como é que você põe em cena, como é que você salva os fenômenos pondo em cena a ideia, né? Assim, no certo sentido. Então, é um pouco essa questão que ele vai tentar trabalhar aqui, e acho que o que ele vai falar muito claramente, né? Ela fala assim, ele fala que essa representação, em sua forma acabada, esse texto converte-se em doutrina, mas o simples pensamento não tem o poder de conferir tal forma. A doutrina filosófica funda-se na codificação histórica. E aí ele vai dizer assim, então, o grande problema da filosofia é a exposição. E ele vai dizer assim, Sim. essa doutrina não pode ser invocada more geométrico. More geométrico é o modo geométrico, exatamente, claro. More geométrico é um termo que vai se referir muito diretamente a Spinoza, mas ele não está falando só de Spinoza aqui, né? Então, essa coisa assim, de um modo de exposição que expurgou exatamente da exposição o problema da exposição, né? Porque você faz uma demonstração que é more geométrica. Você expulsa o problema do logos, da palavra, da própria questão filosófica. E aí, quanto mais claramente a matemática demonstra que a eliminação total do problema da Dastellum, da exposição, reivindicada por qualquer sistema didático eficaz, é o sinal do conhecimento genuíno, mais decisivamente ela renuncia àquela esfera da verdade visada pela linguagem. Então, é exatamente esse problema que a gente está vendo ser construído, né? Então, a decisão por transformar a matemática ou o método no modo único de fazer vir a verdade, apagou exatamente o problema que está lá na origem, né, na origem indeterminada de Parmênides, né? Como é que eu digo o ser? E é exatamente esse problema. Aí ele retoma aqui, a gente não vai refazer todo o caminho, mas ele retoma aqui no texto a questão, inclusive, do tratado medieval. Ele diz que o tratado medieval, ao contrário do Spinoza e do Descartes, né, fazendo essa questão dessa contraposição, é óbvio que ambos têm muito de empréstimo escolástico, sem pensar em história da filosofia nesse sentido. O tratado medieval é exatamente o que fica para trás quando Descartes diz que você tem que produzir uma cadeia de verdades a partir de uma aplicação racional e não de uma atenção a ditos, a textos de autoridade. Então, você não vai encontrar a verdade. Descartes fala isso claramente na introdução do discurso do método, que eu acho bem bonita. Ele diz assim, eu aprendi a falar em muitas línguas, eu aprendi a falar com muitos povos antigos, eu só não aprendi a falar a língua do meu tempo. Então, eu aprendi grego, latim, eu aprendi, inclusive, matemática, mas eu não aprendi para que essa matemática serve. Então, nem mesmo a matemática, tal como ela é aprendida na escola, né, no colégio jesuíta, lá que ele estudou, me serviu de alguma coisa. Então, ele faz um pouco esse caminho, Descartes, que depois, na verdade, é um lugar comum, porque vai aparecer em vários autores modernos, de expurgar o texto dos seus conteúdos de autoridade, da citação autorizada. Se vocês pegarem um tratado medieval, a gente lê poucos tratados medievais, mas não sei se dá para dizer exatamente que o texto da Christine de Pizan é um tratado medieval, mas para quem já leu, assim, o Cidade das Damas, a Cidade das Damas é uma colcha de retalhos de citações. Você vai achando as citações em outros textos depois. Isso não significa que a autora não era autoral. É plágio, porque a primeira noção de plágio ela é exatamente essa noção moderna que faz com que a verdade tenha que ser produzida por um indivíduo a partir, né? Na verdade, você costurava essas partes, muitas vezes citava Aristóteles, Platão, para que o intelecto fosse cooptado para esse exercício. A Jeanne Marie fala muito disso, né? Para um exercício de pensamento. Então, é menos o que eu estou pensando e mais o exercício. Então, ele fala
desse fôlego infatigável de retornar sempre às mesmas frases, às mesmas citações autorizadas. Então, aquelas citações de Aristóteles que vem incrustada no meio do texto, as citações bíblicas também. Então, como se você sempre estivesse alertando o intelecto para essa tensão. E aí ele diz que nesses tratados medievais, o método, a palavra método quer dizer né, caminho para um lugar, né? Então, inclusive, né, eu vou aqui fazer a crítica. Já falei para vocês que o Benjamin tem um texto em que ele fala do Heidegger, e eles estão trabalhando muito próximos, mas exatamente o que eu vou fazer aqui é a crítica, depois a crítica do Adorno. Não sabia que o Benjamin tinha um texto sobre Heidegger. Eu nunca achei, mas assim, tem uma biografia do Benjamin que não vai estar aqui. Tem, mas não tem um texto, então. No Benjamin falando de Heidegger. Tem, deve ter. Eu tenho as obras completas do Benjamin, mas eu tenho no Kindle. E, ai, é uma loucura ver aquilo. O bicho pira mesmo. Aí sai. Mas eu vou procurar esse texto. Mas eu li isso numa biografia do Benjamin, que inclusive está na BCS, se vocês quiserem. Eu tenho o livro, mas eu não vou achar aqui, porque vocês não imaginam que tá bagunça aqui. Mas eu li, na verdade, a última vez que eu li nessa BCE, e ele fala exatamente desse texto do Heidegger. Inclusive, esse autor, que eu também não vou lembrar o nome, dessa biografia, ele acosta menos do que nós, vamos dizer assim, a leitura brasileira, num Benjamin marxiano, né? Um Benjamin político. Então, ele aproxima mais o Benjamin do Heidegger do que nós somos acostumados, embora tenha essa crítica. Mas o que eu ia falar é um pouco assim, o Heidegger tem um texto que chama Caminhos que não levam a nenhuma parte, ou Holzweg, né? Holzweg, assim, o Willy Bolle diz que uma tradução poderia ser vereda, que é um caminho no meio do mato. Vereda eu não sei, porque vereda para mim é aquilo que fica em volta do rio, né? Eu acho que é tipo quiçaça, picada, né? Trilha, que você vai andando, de repente chega numa clareira, mas não te leva a lugar nenhum. A tradução francesa de Holzweg, a tradução portuguesa de Holzweg é Holzweg mesmo, a gente não traduz, né? O livro chama Holzweg. Inclusive, o texto do que eu vou trabalhar sobre a noção de experiência é desse livro. Então, caminhos que não levam a nenhuma parte é muito interessante no sentido da noção de método, né? Caminhos na floresta. E aí e há também essa tradução como caminhos na floresta, porque a palavra não tem tradução, é uma palavra que em alemão se diz, enfim, e Weg é caminho, né? O que o Benjamin vai dizer é que método é desvio, é caminho, método é caminho indireto, é desvio, que é a tradução que o Rouanet propõe. Desvio é muito interessante da ideia, né? Porque a via, né, o caminho é uma via e o método é desvio. A palavra que ele usa em alemão, Benjamin, diga aí. Isso foi outra coisa que me suscitou dúvida por causa da Stellung, porque eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, tem o saber, ou então o sujeito que tem o saber e ele quer conhecer um objeto, então ele, né, se o método pelo qual ele quer conhecer esse objeto é um desvio, esse desvio é representação, é ideia, enfim, é metafísica, né? Porque é mais ou menos assim que está traduzido nesse texto do Rouanet. Pois é. Esse texto está traduzido assim, ó. Método é desvio, a representação como desvio é, portanto, a característica metodológica do tratado, né? A quintessência do seu método é representação. Mas olha como está aqui. Fala, Vanessa. Diga. Não, professora, é aquela que já estava levantada. Já largou a mão aí, né? Já fica lá a mão no caminho. Ele diz assim que método ist Weg. É um termo em alemão que é meio circunscrever, né? Assim, andar em volta. Então, Weg é uma palavra que, enfim, o Rouanet traduz por desvio. Weg é caminho, né? Então, do Holzweg, né? Então, é assim, ficar girando em torno, né? Então, assim, desvio também, assim, é pegar um caminho errado, tal. E aí ele vai continuando o trecho aqui, ele diz assim, Darstellung als Weg. Este é
o caráter metodológico do tratado. Então Darstello, exposição é um lugar. O que ele vai dizer? Então, o tratado medieval faz o quê? Ele não faz assim, olha, faça esse caminho, que nem... É o contrário do Spinoza. O que Spinoza diz? Substância é tal coisa. Substância é aquilo que existe em si por si. A substância, portanto, a única substância é Deus. O que está fazendo? Caminho, né? Até chegar, portanto, corolário, escolho, né? Então, que se queira demonstrar. Tal. No tratado medieval, eu conheço pouquíssimo de filosofia medieval, mas, por exemplo, a Suma Teológica, ela fala literalmente de Deus e seu tempo, né? Ela fala de tudo. Né? Eu li uma parte porque eu fiz um texto, tal, enfim, que é sobre a Christine de Pizan, tal, uma traduçãozinha que eu fiz, e aí eu fui atrás da questão da sedição. Sedição é a guerra civil, né? A sedição, enfim, guerrilha. E isso está também explicitado na Suma Teológica. Quer dizer, a Suma Teológica fala de tudo, até de guerra civil. Tá? Como é que Deus entende a guerra civil, sabe? Então, é Deus e seu tempo. Mas aí, o que o Benjamin fala? O tratado faz assim, você põe um objeto, você fica circulando em torno desse objeto. Você fica pensando sobre esse objeto, retornando infinitamente esse objeto. Então, ele diz assim, que a exposição, ela é a quintessência, ou ela é o caráter mais próprio do tratado. Porque você vai desdobrando, você não quer chegar em lugar nenhum, no certo sentido, né? Você não quer chegar em lugar nenhum, você fica costurando em torno disso. Eu falei no outro curso sobre a noção de ensaio, né? Porque daqui desse texto vai sair depois a noção de ensaio, que vai parar lá no texto do Adorno, o ensaio como forma. Aí a gente fala assim, mas o ensaio, o primeiro uso da palavra ensaio aparece com Montaigne, né? Que é um autor que é um autor medieval, um autor renascentista. Ele não é contemporâneo a Christine de Pizan, mas ele é assim, uma geração depois, um pouquinho mais que isso. Então, né, Montaigne vai escrever ensaios. E ele tem um texto, né, um dos ensaios, que ele diz assim, que eu não quero chegar a nada, eu não tenho nenhuma opinião formada, eu não me apego aos meus pensamentos, eu quero tecer arabescos em torno, eu quero tecer volutas de pensamento em torno dos objetos. Então, um pouco essa ideia do ensaio, né? Então, o objeto vem à exposição ao contrário do método, porque no método o objeto some, inclusive porque você aplica um método, né? Você aplica a questão da substância. A substância, o próprio Descartes chega a essa conclusão. Ela só pode ser uma e ela só pode ser Deus porque ela tem que ser aquilo que é em si por si. Como que eles chegam a essa conclusão? Não girando em torno da questão de Deus, mas sim por uma aplicação de axiomas, né? de proposições, de uma você vai indo para outra. Então, é um caminho que tem um ponto de chegada. E aqui, não é que ele está falando que ele vai fazer uma coisa como o Tratado Medieval, mas ele diz que o Tratado Medieval, e aí, enfim, todo mundo já conhece isso, né? Que é como um mosaico, né? Que é uma forma medieval, né? Aqui, medieval, assim, o tratado, o mosaico, é uma coisa meio assim, né? Ele está fazendo um jogo meio de visão. Assim, tá, mas professora, a Idade Média lá... Hã? Esse lance do mosaico me lembrou muito o conceito de história dele também. Uhum. Porque é aquele lance das coisas pequenininhas, né? A história das miudezas, enfim, aquele lance do... Enfim, eu pensei isso no mosaico, né? Quando ele fala do mosaico, porque ele fala que o mosaico não importa muito todo, assim, é mais cada coisinha que constrói o mosaico e aí você tem um mosaico. E aí exatamente, e aí... acho que ele foi falando isso das ideias também, né? Não importa você construir grandes ideias, sistemas, enfim, coisas do gênero. A questão é você ir construindo poucas ideias mesmo, fazendo. E aí é que também a gente volta, ele vai falar, não vou pegar o texto inteiro, ele fala assim que muitas vezes a verdade de um método, de um texto, já não nos interessa mais, nem as suas perguntas, mas interessa o seu modo de exposição. É isso que Marx faz com Hegel, e é isso que ele está fazendo com o Leibniz. E se vocês for pensar essa ideia do mosaico, cada uma das partes compõe um todo.
mas cada uma das partes compõe o todo, porque nela, de algum modo, está o todo. É exatamente o desenho da monadologia. Cada substância ocupa um lugar que forma esse todo. Mas cada uma delas, cada um desses objetos, não é assim, o objeto está aqui num caminho metodológico para chegar em outro lugar. Cada um deles é da parte para o todo para a parte, mas é um todo sempre mediado. Eu não vou para esse todo. Então, ele vai falar dessa questão do mosaico, que o conteúdo de verdade, né, o teor de verdade, só vem a partir exatamente dessas miudezas, do teor coisal, né, do cada uma das pequenas partes ou dos fenômenos que estão implicados aqui. Então, ele vai fazer um pouco esse desenho, mas voltando à nossa questão do curso aqui, a crítica que ele está fazendo, então, ao método, não é assim, então, uma crítica à ciência e tal. É exatamente a crítica a você ter abandonado essa busca por modos de exposição, pelo jogo da exposição, em prol de uma forma, de um método único, inclusive, né? De um método único que se sobrepõe e ultrapassa os seus objetos. O ensaio é o contrário, né? O ensaio, como forma, é exatamente o objeto que dita, vamos dizer assim, a sua exposição. Mas é um pouco essa questão, enfim. E aí ele vai falar, né, dessa questão ele passa pelo simpósio, pelo Platão do banquete, em que o Platão do banquete vai falar exatamente assim da questão da beleza, o belo, a ideia de belo, isso é muito interessante na leitura que ele faz do banquete, que é a leitura também que o Goldschmidt faz A Religião de Platão. A ideia de belo, ela só vem à exposição pelas coisas belas. Então, é exatamente a pulsão do desejo de Eros, né? E aqui ele está falando do belo, no caso do banquete, do amor, né? Do belo, então, voltado ao corpo do amado. Então, é exatamente essa pulsão do amante para o amado, portanto, da busca do belo nesse belo aqui agora, que faz com que seja possível que a ideia se apresente. E aí ele fala assim, né? Se você tivesse a posse da beleza, Eros morreria, porque Eros é filho da falta. Isso, se vocês lembrarem do banquete, né? O banquete é engraçadíssimo, né? Eu lembro que eu ri muito daquele texto das pessoas rodando que nem uma bola, assim. Mas quando vai Sócrates explicar o que é Eros, ele diz que Eros é filho da falta, né? Então, Eros é uma falta, Eros é o desejo, porque ele tem uma falta. Então, se você completa essa falta, se você se aposta da verdade, ela desaparece. E aí é isso que o Benjamin ele recupera na noção de beleza, mas vale para a noção de ideia. E ele diz assim: a beleza em geral permanecerá fulgurante, palpável, enquanto admitir francamente ser uma simples fulguração. Enquanto ela é fenômeno. Vale lembrar que a palavra fenômeno tem essa ideia daquilo que brilha, aquilo que aparece, aquilo que fulgura. Então, seu brilho que seduz, desde que não queira ser mais que brilho, provoca a inteligência, que a persegue. E só quando se refugia no altar da verdade revela sua inocência. Amante e não perseguidor, Eros a segue em sua fuga. Segue essa beleza em sua fuga. Que não terá fim porque a beleza, para manter sua fulguração, foge da inteligência por terror e por medo do amante. Porque se você agarrar a beleza, ou se você desnudar a beleza, e se vocês forem lá para outros textos do Benjamin, ele vai falar, por exemplo, da figura da Otile, que é a Otília, né? O Otile, que é uma figura do Goethe, né? Uma figura de um romance do Goethe. Ele vai dizer que a Otília, ela é exatamente um invólucro que permite que a beleza apareça. Se você desnudar esse invólucro, não é assim que ela é uma máscara que está cobrindo alguma coisa. Se você tirar esse tecido, a beleza se esvai. É como se a beleza precisasse de uma tela para fulgurar ou a verdade. Então não é a máscara, né? Exatamente essa fulguração da aparência. E aí ele vai dizer, então, porque exatamente a beleza foge da beleza, da inteligência, por terror e do amante. E ele vai dizer, é somente o amante pode testemunhar que a verdade não é desnudamento que aniquila o segredo, mas revelação que lhe faz justiça.
Isso aqui é famosíssimo, né? Que revelação que lhe faz justiça é essa? É exatamente a da Stelo, né? É a revelação que faz justiça ao objeto, mas não que desvela completamente a verdade última, a certeza. Percebam que a gente está andando próximo às questões do Heidegger, e aí eu vou mostrar onde isso se distancia completamente. Mas, assim, a Aletheia, por exemplo, ela é um desvelamento, mas ela não é um desvelamento não é aquilo que aniquila o segredo, né? Então, não tiro a máscara da verdade, ou a Deus, a verdade, diz qual é o caminho, e acabou, eu sei, a verdade me diz, ó, segue aqui, faz isso, faz esse processo que você vai descobrir que, sei lá, penso, logo existo, então você faz esse processo, aí depois disso descobriu que Deus existe, você vai fazendo uma cadeia, né? A cadeia das razões. Não é exatamente essa questão então ele vai dizer que assim, esse invólucro do objeto, né, esse invólucro do fenômeno, é exatamente nele que vai fulgurar a verdade. Então não é assim, o fenômeno deve ser simplesmente suplantado pela ideia, pelo conceito, pela indução. E aí ele vai dizer aqui, né, que o universo conceitual em que isso ocorreu deixou há muito de ter qualquer solidez, o universo das grandes filosofias. Nas grandes filosofias, o mundo é apresentado na ordem das ideias. Cada grande filosofia é uma apresentação do mundo na ordem das ideias. O universo conceitual em que isso ocorreu deixou há muito de ter qualquer solidez. Não interessa mais que Deus é transcendente ou imanente ao mundo, né? Assim, ou que os anjos, as inteligências, você chega a Deus, né, tal, ou as questões platônicas, né, se você tem uma rememoração da verdade, tal, isso aí, né, esse mundo se esvaiu, né, esse mundo realmente perdeu a solidez. E nesse sentido também é que é uma outra crítica que o Benjamin está fazendo aqui, meio sutil, a essa noção de método, que é uma noção que está correndo na época dele, que é a do Círculo de Viena, do logicismo, de que essas filosofias, elas falam de um mundo que não existe, elas fazem perguntas que não existem, e, portanto, elas são construídas por pseudo-enunciados, né? Porque elas não dão conta de responder questões da ciência contemporânea e pronto, acabou, né? Acabou. Não, elas foram mal construídas, né? Como modelo de exposição, porque as perguntas que elas fazem não têm importância, elas são mal construídas e elas devem, portanto, ser revogadas como filosofia. Você pode ler como sei lá, enfim, como que é aquela piada que todo mundo faz, né? Que é literatura fantástica. Mas filosofia é um ramo da literatura fantástica, né? Acho que o Borges disse isso. Mas, não obstante, como esboços de uma descrição do mundo, tal como a empreendida por Platão com a sua doutrina das ideias, por Leibniz com a sua monadologia e por Hegel com sua dialética, esses sistemas se mantêm válidos. Se mantêm válidos como modo de exposição das ideias. Talvez as perguntas de Leibniz não interessem mais. É por isso que ele vai se voltar a uma exposição monadológica, né, a partir da monadologia, dessa relação fenômeno-ideia. Porque o modo de explicitação do Leibniz, embora não está pensando em Deus transcendente, nada disso, não esteja em questão, é o problema dele. E aí aqui, o problema da tradução. Na página 56, está assim, o conjunto dos conceitos utilizados para darstellen, né, para apresentar uma ideia, atualiza essa ideia como configuração daqueles conceitos. Pois os fenômenos não se incorporam nas ideias, não estão contidos nelas. Né? Então, você não vai subsumir o fenômeno numa ideia. As ideias são o seu ordenamento objetivo virtual, sua interpretação objetiva. Se elas nem contêm em si os fenômenos por incorporação, nem se evaporam nas funções da lei dos fenômenos na hipótese, cabe a pergunta, como podem elas alcançar os fenômenos? A resposta é, aí a palavra é a palavra latina representação, na representação desses fenômenos. Como tal, a ideia pertence a uma esfera fundamentalmente distinta daquela em que estão os objetos que ela apreende. Então, a ideia, ela põe de novo, a palavra que está aqui em alemão é a palavra representação, que vem do latim.
Então, ele não está usando nem a palavra alemã para representação, nem Darstello, ele está usando a palavra representação. Então, as ideias, de algum modo, elas põem novamente o fenômeno, mas é exatamente essa relação que ele quer fazer. Ele não quer que você salte do fenômeno para a representação, que é o que faz a filosofia moderna, né? Nem que você fique no puro fenômeno, que é o que faz, no certo sentido, a filosofia moderna também, ao modo da indução, por exemplo. Você pega vários fenômenos, junta e tira uma regra geral. Então, ele vai falar exatamente como que você faz essa relação das ideias com os fenômenos. Embora isso interesse menos para a gente aqui, porque isso é mais uma questão dele, ele vai dizer mais para frente que aí vai falar da questão da nomeação, a gente falou disso na aula passada, tá? Na oficina. A gente falou disso um pouco o Wellington não está aqui, mas enfim, o Wellington falou dessa noção de privação, e eu falei, mas não tem nada a ver, mas tem a ver, porque o Benjamin tem toda uma teoria nessa época, em 1916, até esse texto que ele diz que escreveu em 16, mas foi publicado em 28, o Drama Trágico, ele vai de que Platão que Adão é o primeiro filósofo, porque a ordem da nomeação é o contato da nossa língua, não da nossa língua enquanto linguagem lógica, mas da língua enquanto explicitação das coisas. O nome é o nosso contato com a língua divina. Diga, Ian. Duas coisas. Eu fiquei pensando sobre quando ele fala de Leibniz, de Hegel, de Platão, de que esses sistemas eles se salvam não pelo objeto que eles representam, né, mas pelo método de exposição que eles são, né? E aí eu fiquei pensando que tipo, de fato, muita gente, assim, pelo menos na história da filosofia, se vale, né, de um método ou outro. Por exemplo, Marx se vale da dialética, enfim. Até Oswald de Andrade, por exemplo, se vale da dialética para fazer o que ele queria fazer lá nos anos 50, depois da antropofagia, essas coisas todas. Uhum. Uhum. E o próprio Deleuze faz isso na dobra, né, se vale do modo leibniziano para depois transformar em spinozano, enfim, essa coisa toda com o barroco e tal. Mas eu fiquei pensando assim, tipo, ainda funciona em que medida, né? Tipo, fiquei com um pé atrás acerca do que ele quis dizer acerca disso, assim. Beleza, eles se salvam pelo método de exposição, mas assim, até que ponto isso funciona? É mais a forma... Fala, pessoal. E outra coisa que eu fiquei pensando foi essa questão da representação que você falou agora, que a gente estava lendo, na 56, né? Esse texto? Que ele fala que a resposta é na representação desses fenômenos. As ideias alcançam os fenômenos na representação desses fenômenos. Então ele não está como é que fala? Se desvencilhando, se desvinculando totalmente do plano das ideias, né? Num certo sentido. Não. Tem esse... Por exemplo, o que ele está chamando de ideia aqui? Enfim, depois isso aqui some um pouco, esse idealismo, né, entre aspas. Ideia é a ideia de drama barroco, a ideia de tragédia, a ideia de comédia. O que é uma comédia, por exemplo? Uma comédia você pode recorrer à teoria dos gêneros de Aristóteles, que depois ele vai comentar aqui, ou você pode pegar assim, olha, vários textos que têm tais elementos são comédias. Então você faz uma indução. Ou eu tenho uma ideia de comédia a partir do qual, dedutivamente, eu digo isso é uma comédia, isso é uma comédia. Então, como é que eu faço? Cada uma daquelas comédias, aquelas peças que são comédias, acenderem a ideia de comédia. E aqui a ideia dele é o barroco, né? O drama barroco. Então, ele fala assim, é óbvio que todas as comédias são representadas na ideia de comédia. Só que como que elas acendem? Aí ele faz uma crítica mais para frente, que a gente não vai entrar nisso, tanto a uma história da literatura, ou da arte, ou tal, vale para a história da ciência, tal, indutiva, como uma crítica à dedução. Então, porque em ambos os casos, eu tenho uma relação fenômeno-ideia em que se perdem os fenômenos, assim, num certo sentido. Na indução, e a ideia se transforma só numa média, e na dedução, você tem a ideia, e da ideia você tira os fenômenos, eles desaparecem. Então, ele fala, como que eu salvo os fenômenos e exponho a ideia?
Então, é óbvio que os fenômenos são representados na ideia, nesse sentido, né? Eles têm, né, os elementos da tragédia, tal, enfim. E aí, o que é uma ideia, né? Enfim, depois tudo isso ele não vai usar mais, né? Ele vai dizer que a ideia de que ele está falando aqui, que é a ideia de barroco, de drama trágico, a ideia do Trauspiro, né, do trágico, ela é mônada. E aí, assim, um pouco o que você estava falando antes, né? Voltando um pouco, a questão um pouco da modo de exposição. Se a gente pegar uma coisa mais, um exemplo mais clássico, o modelo de exposição da monadologia é muito usado. Por exemplo, é usado pelo Deleuze, né? Tem o Tarde também, que se vale do modelo monadológico para expor elementos de sociologia. Então, já não é mais a questão do Leibniz, porque o Leibniz está querendo o quê? Grosso modo, vai. Ele está querendo equacionar um Deus transcendente, que é legislador e arquiteto do mundo, que, portanto, articula duas causalidades, a eficiente e a final, portanto, tem um mundo que é mecanicista e que eu quero explicar do mesmo modo que o mundo finalista, e eu quero manter esse Deus transcendente. Ele explica assim, e eu quero também pensar nas substâncias, ele explica o mundo assim, num todo coeso, né? Como a gente estava falando, né? Eu falei que cada professor de departamento é uma mônada, né? Que ocupa uma determinada perspectiva e não tem conhecimento da outra. Aí o Fábio falou assim, mas sem harmonia pré-estabelecida, né? Porque o que faz com que essas mônadas não vá cada uma para um lado, assim, tal, é exatamente que existe uma harmonia pré-estabelecida de todas essas partes que não se comunicam, né, a partir de uma ideia divina. Mas esse é o problema do Leibniz. Esse problema é nosso problema? Não. Né? A gente mesmo falou na aula, Leibniz é um limiar. Depois de Leibniz, a metafísica, que ele quer salvar Deus, a teodiceia e tal, quer salvar a metafísica, tudo isso vai embora, né? A metafísica, o edifício metafísico, tal como era explicado, desmonta, tal, né? Com Kant, né? Kant e o fim da metafísica, tal desmonta, a explicação teológica do mundo vai para outro lado, enfim, é um limiar. Então, no sentido do que ele tentou fazer. Mas o modo como ele tentou fazer essa exposição, que é uma exposição que dá conta da substância, da parte e do todo, e da relação dessa substância, como uma coisa particular em si mesmo, né, como uma espécie de cristal, e ao mesmo tempo esse cristal, sendo aquilo que ele é em si mesmo, sem nenhuma relação com outras coisas, dá conta de mostrar o todo, esse modo de exposição, que é do particular para o todo, sem necessariamente determinar o todo pelo particular ou o particular pelo todo, é um modo de exposição muito, muito interessante para articular, que é o que o Benjamin vai tomar aqui. Agora, se você pegar uma coisa mais assim, que nós conhecemos mais, né? Na época do Marx, diga. Eu fiquei besta com essa pergunta aí, com essa piada, porque, porra, que piada difícil de entender, velho, caraca. Os né? professores. Mônadas sem harmonia, como é que é? Mônadas sem o... Sem harmonia pré-estabelecida, porque cada professor, na verdade, tem a ver, está gravando, hein, mas tem a ver porque quando a gente vai falar, assim, que a gente vai discutir o departamento, né? Eu falo assim, porque os alunos, aí vem o professor e fala, quem são os alunos? Então, cada professor tem uma dimensão do departamento e ele vê alguns alunos. Isso, claro, né? Sim, os alunos é uma abstração. Então, ele tem uma dimensão do departamento que é daquilo que ele está vendo. Que, às vezes eu ouço os colegas falando, que eu falo, mas se a gente trabalha no mesmo lugar, parece sim, né? Então, tem um pouco isso, assim, de você não ter muitas relações, assim. Troca de figurinha, né? Não troca de figurinha. Mas diga, Mas eu fiquei pensando, rapidinho, só para finalizar essa gestalt, é que eu fiquei pensando duas coisas, assim, que assim, duas inquietações que me rolou, né, nessas questões que eu te perguntei. Que foi a primeira de que me incomoda o Benjamin não se desvencilhar completamente da representação, né? Que é mais ou menos esse o passo que ele faz, mas parece que ele não leva a últimas consequências, ele não é tão radical assim, de se desvencilhar completamente da representação, da ideia, enfim, dessas outras coisas. E me inquieta também esse lance de pegar um método de exposição qualquer, pré-pronto, pré-moldado, você pega e aplica ele em outro lugar. Que é isso, você pega a dialética hegeliana,
a dialética hegeliana para compreender o momento histórico da humanidade. Você vai lá e faz o momento histórico da humanidade. Você pega o método leibniziano, aí pega a arte barroca e faz lá, desdobra a arte barroca dentro do método leibniziano. Que você não aplica o método, mas o modo de exposição. Mas, por exemplo, por que o outro exemplo que eu ia te dar, né? Sem querer defender o Benjamin, tá? Qual que é o grande passo da exposição do Marx? Isso, inclusive, tem um aluno que fez uma pesquisa sobre isso no mestrado com o Eric, que é o Rafael, que vocês devem... Rafael Siqueira. Existia lá a economia da época de Marx, a sociologia da época de Marx, cada uma explicava a coisa de um jeito. O que o método de exposição dialético permite? Relacionar essas duas coisas diferentes, articulando-as numa terceira que faz com que elas estejam implicadas. Então, o Marx pega, sem citar, sem ficar falando, estou fazendo dialética, e faz isso. E aí ele ganha em relação aos dois modos de exposição, porque ele expõe a mesma... Você fala assim, mas o que ele pegou da economia era a economia da época dele. Era. Só que era exposta a economia como cindida. Né? Então, era um modo de exposição que permitia isso e não outra coisa. E ele não aplica a dialética hegeliana, né? Ele usa do modo de exposição para fazer outra coisa. E esse é o grande ganho. Então, mas, claro, assim, eu acho que o próprio Benjamin depois não vai mais falar de ideia, ele vai falar... eu acho que mais assim, ele vai mais se preocupar com a questão da alegoria, que é um pouco que a gente vai ver daqui a pouco, do que com a questão da ideia. A ideia some um pouco, né? Do jogo, assim. Não vai mais... falando assim, meio grosso modo, né? Mas eu não me lembro muito depois de outros textos que vão ficar tão rebatendo essa questão da ideia, né? Mas o que é uma ideia? A ideia é porque ele está falando o quê? Ele está falando o título do livro. Ursprung des Deutschen Trauerspiel. A origem do Trauerspiel, do alemão, né? A origem dessa forma. A origem dessa forma artística. Então, a origem da tragédia, a origem da paisagem, a origem de uma forma artística. O que é isso? Né? Então, e o que é essa forma? Essa forma ela é a reunião de vários fenômenos que indutivamente eu digo, olha, então as características, aquela coisa cursinho, né? As características do romantismo, sei lá, o eu exacerbado, tal, que você pega, então, por indução, você pega várias características e diz, é isso que é a forma do transpiro? Não. Então, é mais do que isso. Mas acho que a Vanessa quer falar, diga. Professora, eu não estou entendendo, assim, o que está na metafísica hoje, sabe? Porque para mim está parecendo um trabalho em grupo mal feito. Parmênides começou, ele fez lá o cartaz. Aí Aristóteles, não, tem que pôr isso aqui, coloca uma coisa. Depois vem Hume, não, tem que colocar isso aqui. Não, aí não, vamos fazer um método. Aí, não, mas Deus não ficou bom nesse método, vou fazer outro. Aí um foi colocando uma coisa em cima da outra. Aí Kant chegou e falou, para com essa porra. Tipo, não tem metafísica mais, não gosto. Agora é ciência, se não é ciência é filosofia, se não é filosofia é lógica e acabou. E agora? Por isso que a gente voltou para Parmênides, a gente tira tudo de novo e volta a observar o minimalismo teórico de Parmênides? Então, esse é uma aposta, vamos dizer assim, do Heidegger, né? O que fazer após a orgia, né? Nossa, o que você faz depois que a metafísica... Eu tô com essa sensação, tipo, de ficar... Tá, e agora? Porque não foi para lugar nenhum. Então, uma das questões, isso aí é história histórica, tá? Que eu sei pouco, tá? E pegando um pouco o que a gente está aprendendo, porque a gente tem um grupo que está lendo, Benjamin e tal, enfim, aí o Fabinho foi falar tal, e aí ele falou que uma das grandes crises também dessa época, que aparece muito nos textos do Heidegger, menos no texto do Benjamin, mas aparece também, é de que há um cientificismo cada vez maior que faz com que você perca a importância exatamente essa explicação filosófica. Então, exatamente o que a Vanessa falou, assim, a filosofia, um disse uma coisa, outro disse outra, né, tá, e cada um fala uma coisa, ninguém nunca chegou a nenhuma decisão, isso aí é tudo impreciso, essas perguntas não nos interessam mais, então vamos para a ciência, para o método, para a lógica,
inclusive é dessa época o nascimento da lógica, o renascimento da lógica, né, a partir da matemática, que você tem uma reelaboração daquele método cartesiano matemático, porque você tem a lógica do Frege, tal, que estão reaparecendo agora e dando esse conteúdo metodológico. Então, é como se você tivesse falado assim, olha, filosofia, isso aí não serve para nada. E vocês já ouviram isso de alguns professores aqui do departamento, que são outros modos de pensar filosofia. Isso aí, isso aí por que você vai ler Rousseau? Por que você vai ler Kant? Isso aí passou, acabou. Esses autores, que são Heidegger, Benjamin, eles têm uma relação de leitura com da tradição, exatamente, claro, não é a leitura da tradição de se pôr, assim, em defesa, né, tal, mas de entender exatamente essa historicidade, né, da questão. Eu acho que a grande crítica que a gente vai ver exatamente do Adorno e do Benjamin é em relação a essa história, como essa história ela está implicada na Mas, questão da professora, metafísica. para onde foi? Cadê a metafísica? Agora? O que a Olha, gente faz? Tipo, o que vai. Não, colocou. Antes não tinha Deus, aí colocou Deus, aí tirou Deus, aí tentou aplicar. Falta o método científico agora na metafísica. É isso, né? Tipo, então, para onde vai? de alguns modos de pensar dizem que filosofia é método, né? Exatamente. E que metafísica vira uma espécie de palavrão, né? Eu sei, professora, mas é porque assim, a impressão que eu tenho na filosofia é que o pensamento que dá certo vira ciência, entendeu? É o filho que passa em medicina. Então, a biologia, a física Exato, e tudo exato. mais. Então, Aí, a metafísica é a que está fazendo filosofia, né? É exatamente o que o Heidegger diz. Tem os filhos que passam na medicina, ele fala isso, não fala, mas tem aqueles caras na universidade que estão fazendo química, física, tal, e acho que filosofia é um troço que não serve para nada, né? Assim, filosofia é aquela coisa de doidão. Não sei para que a metafísica, onde é que a gente emprega ela hoje? Porque vai virar o quê? Literatura? Se na filosofia se desenvolve, vira ciência ou vira literatura? É isso? Então, aí a grande questão, assim, que eu acho que não é do Heidegger, talvez, mas também pouco que a gente estava fazendo nessas oficinas, é mostrar, por exemplo, como nós temos um pensamento baseado nas estruturas metafísicas. O próprio pensamento moderno, por exemplo, no modelo substância-predicado, né? Sujeito-predicado. Sim, É professora, mas na filosofia da linguagem, na filosofia da mente, a gente também tem isso tudo, só que elas se desenvolveram mais. É isso que eu tô querendo saber. Qual é a versão contemporânea da metafísica? O que a gente faz? Porque ela fala do transcendente. A gente não estuda mais o transcendente? Então, ela fala. Aí por isso que eu tô perguntando, virou literatura? Não, ela fala da explicação da ordem do existir, né? do que existe. O que o Heidegger está dizendo, o que o Benjamin está dizendo também, é exatamente, por exemplo, a filosofia da linguagem. Existe uma filosofia da linguagem heideggeriana. Existe uma filosofia da linguagem no Benjamin. Só que a filosofia da linguagem que a gente mais estuda é aquela de corte analítico, né? Lógico analítico, que é exatamente a que eles estão criticando. Nesse sentido, né? Mas, assim, é uma crítica, no certo sentido, exatamente a esse corte metodológico, né? Então, você tem um método da filosofia, da linguagem e tal, enfim. Agora, toda uma filosofia da linguagem, Benjamin, que, enfim, nem vamos entrar aqui, porque, enfim, ele fala, por exemplo, a linguagem não é nem a convenção da linguagem burguesa, essa linguagem convencional, que ele diz que é burguesa, e é exatamente a linguagem convencional, que é a linguagem que pode ser transformada em lógica e pensada como uma semântica do pensamento e tal, nem uma linguagem da revelação. É uma coisa que a linguagem da revelação, que é a linguagem da teologia e tal, ela é exatamente uma linguagem filosófica. Mas, enfim, esse é outro texto que é muito difícil, a gente não vai entrar aqui. Mas ele faz essa crítica exatamente dessa decisão de que a metafísica não interessa mais. Que você não tem mais essas perguntas a fazer. Por exemplo, aqui nesse texto dele, claro, né? Ele está fazendo essas perguntas dentro de uma ciência específica, que é a teoria da literatura. Esse texto se circunscreve nessa teoria. Mas você pode extrapolar esse texto para outros casos, né? Mas, enfim, dentro da teoria da literatura, ele está dizendo, olha, dentro da teoria da literatura, eu posso fazer um corte
Ele fala isso mais para frente. Um corte que é por indução, e eu tenho, no máximo, a média de vários fenômenos, então eu tenho várias obras que eu digo tal coisa e tenho uma média, ou eu tenho uma ideia e dela eu deduzo os fenômenos. Em ambos os casos, eu perco a ideia e o fenômeno. Em ambos os casos, ele diz, eu estou falando no máximo, história da literatura, mas não filosofia da literatura. Então, essa pergunta, que é a pergunta exatamente por como fazer filosofia, se ainda é possível fazer filosofia, é a pergunta que ele está fazendo, nesse sentido. Agora, claro, você vai... Prof, Diga. mas eu acho que tipo assim, eu fico encasquetado que nem a Vanessa, sabe, com isso, mas é porque me parece que é uma absolutização da história, sabe? Tipo, é tudo histórico e fica por isso mesmo, vamos ficar aqui esperando a história acontecer e aí depois a gente volta a fazer filosofia, sabe? Tipo, me parece algo fatalista nesse sentido, assim, de que é tudo histórico, de beleza, os antigos pensaram assim, os modernos pensaram assim, as pessoas de tal local pensaram assim, na África pensaram assado, na América Latina pensaram assim, no Oriente pensaram assado, na China Ninguém pensaram... pergunta o que a gente está pensando. A metafísica, Não, né? aí... Vira esse negócio completamente histórico, sabe? Me parece um pouco, quando eu Não, digo mas aí... esse lance da absolutização da história, me parece uma parada meio hegeliana, assim, tipo, primeiro veio os antigos, aí os pré-socráticos, aí veio Sócrates, aí veio, sabe? Aí vai, tipo, vai virando uma bola de neve eterna. Então, por isso que o Benjamin vai acionar contra a noção do Parmênides, do Heidegger, já não é historicista, porque ele diz que é os princípios, né? Os princípios é arqué, então não é histórico, exatamente, não é histórico, não é a história que interessa, né? Inclusive, a pergunta primeira, mas não é porque eles foram primeiros e eles são a origem no sentido do tempo. Inclusive, o Heidegger diz isso, porque isso é cronologia, e cronologia já está dentro do modo de pensar moderno. Então, essa indeterminação que salta fora da história. Para o Benjamin também não é o contrário dessa questão da história, porque isso é gênese. A gênese de um fenômeno é uma coisa, e ela não é filosófica. Então, não é a gênese do conceito de drama barroco que interessa. A gênese do conceito de drama barroco é objeto da história, não da filosofia. Por isso que ele vai falar assim que a historicidade não é acionada linearmente, mas sim aos saltos, ele diz, né? Assim. Então, você tem elementos que ligam, por exemplo, no final desse texto aqui, ele diz que o drama barroco tem como pós-história o expressionismo. Então, claro, não está ligado historicamente, há um salto, né, como duas mônadas. Mas aí, só a questão assim, que eu queria pegar aqui para manter um pouco mais dentro da questão, a grande questão que eu acho que está nesse texto e que é uma resposta a uma questão que está lá no Heidegger, é que o Heidegger salta para um tempo indeterminado. E esse começo, essa origem, Que ela... também não ajuda. Esse passo heideggeriano também não ajuda, não resolve o problema da história. E não é histórico num sentido de que é indeterminado, é a pergunta primeira, a pergunta originária. Etc. O Benjamin vai dizer que a história ela não é gênese, mas ela é completamente histórica. Enfim, a noção de origem. Diz que a origem, só fazendo, sem fazer fazendo a passagem aqui. Então, ele vai dizer que a ideia é mônada, nesse sentido, vou usar a exposição leibniziana. Por que a ideia é mônada? Porque ela é algo que está fechado em si mesmo. A noção de tragédia, de comédia, ela tem a sua forma fechada. Então, ela tem essa forma fechada. Essa forma fechada, ela existe no céu das ideias platônicas, históricas? Ele diz que sim e não. Em que sentido? Ele diz que a origem, apesar de ela não ser histórica, no sentido de que ela é determinada pela história, porque se você determina tudo pela história, exatamente o que você está falando. Então, determina pela história e a pior tipo de teoria da arte que se faz é essa. Na verdade, você faz mais uma sociologia da arte, mas você determina todos os movimentos do pensamento pela história. Então, você determina geneticamente, né? Então, aí o iluminismo é resultado de tal processo econômico. É claro que a gente sabe que sim, né? Mas sim e não, né? Então, como é que esses movimentos se articulam? Eu posso dizer que o drama barroco, Benjamin diz isso,
é produto da reforma protestante. Ok. Mas aí você está determinando historicamente. Porque ele vai dizer assim, a ideia, como mônada, por que é interessante que ela seja mônada? Porque ela é fechada. Ela é formalmente ela mesma. Então, a ideia de tragédia, não interessa como ela veio a ser historicamente, isso é Gênese. Interessa que ela está formatada como uma ideia. Só que como essa ideia ela vem a ser? Ele diz que as ideias são fenômenos de origem. Então, é assim, a ideia ela é originada da história, só que ela ascende, no certo sentido. Só que essa origem, e vale lembrar a palavra Ursprung, né? É uma partícula em alemão que diz aquilo que é arqué, aquilo que é primeiro, aquilo que é não histórico. Então, assim, essa noção de origem que salta fora da história, ele diz que ela é completamente histórica. Porque o que é assim? Essa noção de origem é uma espécie de vórtice histórico em que esses elementos históricos vão se configurando até se tornarem essa ideia que já não tem mais a ver com essa dimensão historicista que vocês estão colocando. Ela acende a noção de ideia. E por que ela é mônada? Claro, eu estou entrando aqui na questão do Benjamin, que interessa menos para a gente. Eu queria mais pegar exatamente a crítica que ele faz à noção de origem, né? Então, essa origem não histórica. Ele diz, sim, são fenômenos originários. Em que sentido? Que eles são fenômenos filosóficos. A gente consegue pensar esses elementos filosoficamente. Mas esses elementos filosóficos, ou seja, esse salto que o Heidegger faz para fora da história, é completamente histórico. Em que sentido? Ele carrega esses elementos históricos que o produzem. Só que aí ele vai dizer assim, por que a ideia é mônada? Porque, sendo uma forma fechada em si mesmo, de um ponto de vista, ela reflete o todo. Percebe? Então, é uma ideia que se relaciona com os fenômenos e com a história de que modo? Do modo dos seus próprios movimentos internos. Então, é exatamente a forma do drama barroco que remete à história, e não a determinação histórica. Percebe? Assim, é um pouco a questão dele. Não é assim, porque o Papa pediu para fazer, sabe, essa determinação histórica, historicizante. Não é isso. O Papa ter pedido para fazer é algo que aparece na forma. Então, assim, isso aparece no próprio modelo, que é a alegoria, né? Assim, que é esse processo, ser processual. Mas isso aí interessa menos. Interessa mais para nós, então, essa noção de origem, e eu queria voltar um pouquinho a essa questão de origem, porque essa noção é muito interessante, porque ela é heideggeriana também, mas, num certo sentido, o Benjamin vai falar dessa noção como completamente histórica, né, que é esse tempo da origem, e vai gerar depois, um texto do qual a gente não vai falar agora, um texto do Adorno, que chama História Natural. É um pouco o que vocês estão falando mesmo, assim, sabe? Não é nem natureza, não é nem indeterminado da natureza, afícis, e nem história. Eu não estou nem no limite da historicidade pura, que remete tudo a um plano histórico, portanto, Parmênides e tal. Quem é historicista, na verdade, no certo sentido, são esses que jogam a história fora, porque eles acham que foi um caminho, tipo, chuta a escada depois. Então, mas, ao mesmo tempo, então, não é nem natureza, nem a físis, que é o que o Heidegger parece que atinge. O que o Heidegger fala? Ele fala que é preciso ouvir a aletheia da físis lá, e ele vai para o Heráclito e tal. Então, não é nem natureza e nem história. É história natural. Ou seja, é ao mesmo tempo as duas coisas. Porque a O natureza Benjamin era historiador? O Benjamin, não. Ele era formado em filosofia. O Mas texto porque, sei lá, eu tô vendo uma proximidade muito grande mesmo com as teses sobre a história e esse salvar os fenômenos e apresentar as ideias. No assim, sentido de é histórico, mas não é histórico, sabe? Essa relação entre história e devir. Talvez até como Nietzsche pensava, assim, nas isso é considerações temporárias. ou mais ou menos. Então, eu faço uma leitura, assim, que é, na verdade, sim, tem vários outros autores que leem assim também. O Benjamin provavelmente leu. Gente, eu preciso daqui a pouco sair, porque tem a próxima aula, tá? O Benjamin provavelmente leu Nietzsche.
Mas na época do Benjamin, ler Nietzsche, né, tá, era uma coisa um pouco, deixa lá, deixa quieto, né? Tipo aquilo que você lê e fica fica num certo subsolo ali que não pode vir à tona. Então ele leu, claro, e o Heidegger leu e faz cursos sobre Nietzsche, né? Tem vários cursos sobre a vontade de poder em Nietzsche e tal. A noção de história que está lá nas extemporâneas e a noção de história que está aqui é a mesma, é a história não como uma linha reta em que uma coisa vem atrás da outra, mas sim como um momento em que, num turbilhão, surge algo que é um foco, que é a origem de uma ideia. Então, uma época em que você origina uma ideia. Quais são as ideias? A tragédia, a comédia, o drama barroco, o expressionismo. Você origina esse nó, vamos dizer assim, na linha histórica. E esse nó da linha histórica, ele explica a história não numa espécie de relação genética, né? Isso veio depois, determinado e tal, mas ao modo nietzschiano mesmo, como uma espécie de potência, né? Assim. Mas é só voltando aqui a questão desse tempo da origem, então ele vai falar dessa questão do tempo da origem, né? Então ele vai falar dessa questão da ideia e fenômeno, que é ideia e obra, no certo sentido, e a gente vai ter que cortar daqui a pouco, porque eu vou ter que ir lá para outra aula. Então, essa relação entre ideia e fenômeno é uma relação entre extremos, na verdade, né? Enfim, que acena, então, para o problema dessa historicidade das formas artísticas que não se dão de fora, não é assim, está na história, né? É um pouco essa questão exatamente que a gente está tentando ver. Não é uma historicidade externa a essas ideias, mas que redundaria, então, a ser histórico, portanto, não é filosófico, portanto, isso já foi. Eu tenho apenas uma espécie de leitura, que é exatamente a crítica que vocês estão fazendo. Isso já foi, isso é histórico. E o que faz hoje e tal? Mas, ao mesmo tempo, não é a físis indeterminada do Heidegger. Essas duas coisas juntas, né? Enfim, essa historicidade que dá forma, vamos dizer assim, à ideia, né? E aí ele vai dizer, então, que o Trauespir, né, no caso aqui do texto, é um fenômeno de origem, é a forma, vamos dizer assim, de uma determinada época, não porque representa essa época, assim, porque fala de coisas que seriam próprias à época, sabe, assim, no modelo historicista, mas porque exatamente é uma espécie de perspectiva no tecido histórico, vamos dizer assim, uma mônada no tecido histórico, que reflete por dentro todos esses aspectos, vamos dizer assim, históricos desse período. Então, é ao mesmo tempo histórico e ideal, vamos dizer assim. Mas a questão para nós aqui na metafísica era exatamente a crítica que o Benjamin faz, e a gente vai voltar um pouquinho isso depois, a esse salto metafísico, é um pouco o que vocês estão falando, metafísica e história. Esse salto metafísico para fora da história, para uma físis originária, para um indeterminado original, para uma aletheia originária. E, por outro lado, também uma crítica do Benjamin a um método geométrico, geometrizante, cientificizante, que abandona a história como se ela fosse um caminho de erros. Gente, eu vou ter que parar aqui a aula, porque tem a outra aula daqui a pouco, e o pessoal já está aqui chamando, mas a gente volta a essa questão, tá? Muitas tretas hoje, professora. Boa noite. Muitas tretas hoje. É? Do quê? Nada. Não, nossa, aqui não, tretas filosóficas. Mas esse texto do Benjamin tem alguns problemas também, eu acho. Eu entendo o que vocês estão falando. A gente vai desligar aqui, senão não dá tempo. Tchau. Parar a gravação.